Oi pessoal, meu nome é Leandro Ribeiro, tenho 24 anos, sou advogado e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é: em uma sociedade marcada pela impunidade, como conciliar a presunção de inocência e o anseio por justiça? Para a gente começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de presunção de inocência, o que é a presunção de inocência, e aproveitar para falar um pouquinho sobre o Ministério Público. Inicialmente, sobre a presunção de inocência, nós temos que, além de ela ser um direito humano, previsto no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que assim prevê, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. É também uma garantia constitucional que emana da nossa Constituição Federal no artigo 5º, inciso 67, que tem a seguinte redação: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que isso significa? De maneira muito simplória, significa que todo mundo tem a garantia, todo mundo tem o direito de ser presumido inocente até que haja uma sentença definitiva que nos considere culpados. Ou seja, até que haja uma sentença da qual não cabe mais recurso, que ninguém mais pode mudar, que considere a gente como culpado. Durante todo esse trâmite, nós devemos ser presumidos inocentes. Aproveitando a oportunidade de a gente conceituar a presunção de inocência, e sabendo que vocês que estudam para vestibular também têm a necessidade de apresentar agentes na proposta de intervenção, eu queria aproveitar para falar um pouquinho, de maneira muito breve, sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele, diferente do que muitos pensam, porque o nome assim sugere, é uma instituição pública autônoma e não é um órgão ligado ao executivo. Não é um ministério desses que a gente vê na televisão, que sofrem mudanças de ministros, etc. É uma instituição pública autônoma. E dentre as suas várias funções, uma delas que eu gostaria de destacar é que ele é o titular da ação penal. O que isso quer dizer? Toda vez que alguém rouba, mata, trafica, será o Ministério Público o responsável por denunciá-lo, por entrar com uma ação penal contra aquele sujeito infrator. E será também o Ministério Público o órgão público responsável por atuar na acusação daquele indivíduo durante o processo. Ou seja, será o Ministério Público responsável por procurar provas de que ele realmente é o culpado, será o Ministério Público responsável por pedir ao juiz que o condene ao final do processo. Essa é uma das funções do Ministério Público. E por que eu destaquei ela, dentre as várias que existem? Porque durante todo esse trâmite processual, dele ser denunciado, se defender, até o juiz proferir uma sentença que vai condenar ou absolver o sujeito, neste processo todo, ele será considerado presumidamente inocente. De maneira que, se ao final do processo o juiz não tiver certeza sobre a autoria dele, isto é, não tiver certeza se foi ele que cometeu aquele crime, é preciso que o juiz presuma a sua inocência e não a sua culpabilidade. É preciso que o juiz aplique o famoso indúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu. E não o contrário, não o condene se tiver em dúvida se foi ele que cometeu aquele delito ou não. Um outro tópico que eu gostaria também de comentar com vocês é sobre a prisão em segunda instância. E o porquê que, na minha visão, ela não pode ser aplicada aqui no Brasil. Como eu disse para vocês no tópico anterior, todos nós somos presumidamente inocentes até que uma sentença definitiva diga o contrário e nos considere culpados. Bom, ocorre que aquele que foi condenado, aquele que foi considerado culpado em segunda instância, ele ainda pode recorrer à última instância, com o intuito de demonstrar a sua inocência. De modo que, se a gente prender, remeter o sujeito à prisão e o considerar como culpado antes da sua última chance de provar sua inocência, o que nós estaremos presumindo é a sua culpabilidade e não a sua inocência, como manda a nossa Constituição. Portanto, eu entendo que a aplicabilidade da prisão em segunda instância no Brasil
não existe justamente porque a Constituição veda. Porque a Constituição nos dá o direito de sermos presumidos inocentes até uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Isto é, até quando uma sentença definitiva, uma decisão da qual não cabe mais recurso, nos considere culpados, que não é o caso da decisão em segunda instância. Um outro ponto interessante de se debater é com relação também à impunidade. Especialmente no que se refere a esse tema de vocês, dessa redação, não cabe muito esse debate, porque o tema já impõe que o Brasil é um país marcado pela impunidade. De modo que se vocês disserem o contrário, nas suas respectivas redações, vocês estariam negando o tema. Só que a título de conhecimento, cabe uma reflexão. O Brasil de fato é um país marcado pela impunidade? Existem algumas correntes sobre esse tema. E uma delas diz que de fato é marcado pela impunidade, já que muitas vezes a identidade do infrator sequer é conhecida, sequer se descobre quem cometeu aquele delito. Isso tem como citar o exemplo de quando a gente é assaltado. Somos assaltados, o infrator, o ladrão foge, nós sequer ficamos sabendo quem é, e pronto, fica por isso mesmo. Faz nascer aquela sensação de impunidade. E para essa corrente, o Brasil é um país marcado pela impunidade, por conta disso. Ocorre que existem outras pessoas que entendem de maneira diversa. Dizem, o país não é marcado pela impunidade. A impunidade que existe aqui no Brasil é uma impunidade seletiva. Ou seja, quando uma pessoa mais abastada, ou que não se encaixa naquele estereótipo de bandido, ou que tem influência política o suficiente para se livrar dos delitos que cometeu, essas pessoas, de fato, ficam impunes para essa corrente. Só que para aqueles negros, favelados, a lei tem pulso firme. E para essas pessoas não existe impunidade. O que existe é o contrário. Eles são muito punidos pelas condutas que fazem. Portanto, é válida a pesquisa sobre essas duas visões e os argumentos que as reforçam. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, também de maneira muito breve, é sobre a superlotação carcerária. Existe no país a superlotação de estabelecimentos prisionais? De fato existe. É comum que vejamos aí em reportagens, em notícias, assuntos que tratam sobre essa superlotação, de celas que servem para 10 detentos sendo ocupados por 40 e assim por diante. Ocorre que existe um debate sobre outros temas que circundam esse tema da superlotação. Como assim? No país, a função da pena, aqui no Brasil, é de punir pelo delito praticado e também de ressocializar o indivíduo, para que ele possa voltar a viver em sociedade. Aos que defendem que a função da pena é a mais de ressocializar do que de punir, existe a seguinte tese. Olha, os nossos presídios são superlotados, não funcionam para ressocializar as pessoas, de modo que quem vai para lá apenas se envolve ainda mais com organizações criminosas e volta pior do que entrou. Por isso, precisamos pensar em medidas que prendam menos. Para os que entendem de maneira diferente, a coisa é um pouco diversa. Eles dizem assim, olha, a função da pena não é apenas ressocializar, é também punir. A superlotação carcerária que existe no país se dá em virtude dos altos índices de criminalidade que existe, e é por isso que a gente prende muito, e porque não existe política pública de construção de penitenciária. Isso porque construir penitenciária não é uma política pública populista, em uma linguagem popular, não é uma política pública que dá voto. Então, para os adeptos dessa segunda visão, não precisamos pensar em medidas de prender menos. Não, precisamos continuar aprendendo, porque uma das funções da pena é punir. O que precisamos é construir mais penitenciárias, inclusive para que os detentos cumpram a sua pena de maneira digna, respeitando os direitos humanos. Um último ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a justiça pelas próprias mãos.
nesse contexto de anseio por justiça. É a chamada autotutela. Um dos grandes gatilhos para a autotutela é o descrédito nas instituições, como por exemplo o descrédito no Poder Judiciário, que é encarado por muitas pessoas como lento, como ineficiente, aliado ao fato de que na sociedade pós-moderna e globalizada que vivemos, as notícias referentes a crimes, a criminosos que não foram punidos e sequer encontrados, é muito maior, atinge muito mais pessoas, e isso faz nascer na sociedade em geral uma sensação de impunidade maior. Ocorre que isso faz surgir no cidadão a ideia de que ele só terá justiça se ele a fizer pelas próprias mãos. Porém, além de ser considerado crime, que é o artigo 345 do Código Penal, o exercício arbitrário das próprias razões, isso levaria o próprio Estado ao colapso, já que cada cidadão faria a sua própria justiça, baseado nos seus próprios pesos, nas suas próprias medidas. E isso não encontraria harmonia com a ideia de Estado, com a ideia de judiciário. Sendo assim, quando a sociedade clama por justiça a qualquer preço, ignorando as nossas garantias constitucionais, como por exemplo a presunção de inocência, isso é muito perigoso. Especialmente porque essa garantia não é apenas daquele que está sendo acusado. É uma garantia minha, é uma garantia sua, é uma garantia de toda a coletividade. De modo que a sua relativização, com frequência, pode se tornar regra, e inclusive se virar contra aquele mesmo que a defendeu. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês, esses tópicos. Tentei abordá-los de maneira bem didática e simplória. Queria agradecer muito a oportunidade que a Pri me deu de ter esse bate-papo com vocês e dizer que vocês continuem na luta. Pode parecer complicado, pode parecer difícil, não é uma fase muito agradável da nossa vida, mas sem persistência e sem propósito nós não chegamos a lugar nenhum. Continuem assim, continuem estudiosos, continuem nessa batalha e boa sorte. Um abraço.